Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui nessa casa abençoada. Quero desejar também uma boa noite aos nossos amigos internautas. Esse estudo que é gravado aqui, meus queridos, é disponibilizado no nosso site, e uma grande quantidade de pessoas, né, e até de outros países, não só do Brasil, tem assistido esses vídeos, brasileiros que estão em outras localidades, e tem acessado, e tem nos enviado e-mails com perguntas, inclusive, também. Então, mostra o tanto que esse estudo tem ajudado a tantas pessoas, e não somente as pessoas que estão aqui nesse auditório. Como foi colocado, as pessoas que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, podem fazer as suas perguntas por escrito, né? Os nossos facilitadores e auxiliares estarão aí, os voluntários nas laterais, com as suas, com a prancheta. Vocês podem estar fazendo as perguntas para que possamos estar aqui, eu e o Sr. João Balbi, tentar respondê-las a todas elas. Tá certo, meus queridos? Um bom estudo para todos nós. Fique à vontade, Sr. João. Paz e amor a todos vocês, viu? É uma alegria estar sempre com vocês aqui, de algum modo nos esclarecendo, né? Porque tanto eu como o Sérgio não estamos aqui com o propósito de dar final nas respostas que damos, né? Esgotar o assunto. É tanto que a gente gosta muito de incentivar, quando dá uma resposta, a pessoa procurar obras, que o Espiritismo tem uma lavra de edições de livros maravilhosos que a pessoa pode adquirir, né? Começando pelas fontes básicas do Espiritismo. Então é muito importante a pessoa procurar, além da resposta nossa, se inteirar mais, né, isso profundamente dos assuntos. Bom, a pergunta que nos foi dirigida é a seguinte: como poderia ser explicado, através do Espiritismo, o desencarne de um recém-nascido? Na verdade, existe N condições para se explicar isso. Nós vamos dar um exemplo. Tudo o que acontece aqui no mundo físico tem um propósito do mundo espiritual guiando isto. Vejam bem, parece que é um absurdo, né? Uma pessoa que nem, até um aborto, né? Volta para o mundo espiritual novamente, mas tem explicações, entendeu? Nada é feito com propósito para fazer o mal. Até no mal que a gente enxerga tem um propósito para o bem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um suicida, ele fica descontrolado e dá fim à sua vida, pula na frente de uma locomotiva, por exemplo. Ele estraçalha o corpo físico, mas também danifica o corpo espiritual. Na verdade, o corpo espiritual é indestrutível, mas ele é danificável, ele fica danificado. Então, aquela criatura volta para o mundo espiritual numa condição muito difícil de se recuperar rapidamente. Só através de várias reencarnações que ele vai adquirindo, é isso, a condição de ser ajudado lá no mundo espiritual. Então ele vem, muitas vezes, fica reencarnado aqui minutos, algumas horas, alguns meses, volta para o mundo espiritual. Então lá ele estando aqui, ele sofre um choque anímico e vai recuperando o corpo espiritual dele, certo? Porque se ele nascesse do jeito que ele danificou o corpo físico, ele virava um monstro aqui, na verdade. Olha só, a gente tem que ver isso. Então existe um propósito para o bem, é uma caridade que a espiritualidade está fazendo, dá essa oportunidade de ele reencarnar N vezes, para ir recuperando esse corpo dele, até ele ter uma condição, até a aparência melhor, não é isso? Se ele danificou tanto o corpo espiritual dele, ou seja, o perispírito, se ele tivesse uma programação para ele reencarnar e ficar aqui, não é isso? Ele ia virar um ser monstruoso. E tem também muitos que estão nessa condição, depois que eles vão melhorando, eles ficam mais tempo. São pessoas que estão todas deformadas aí, que a gente vê demais, né? A gente vê demais disso aí.
Então, olha assim, até um propósito para o bem. Por isso que é uma das facetas, viu? Pergunta que nos chega é a seguinte: preciso de ajuda. Quase todas as noites tenho sonhos terríveis que me fazem sofrer muito. Sinto pânico quando vai anoitecendo, porque sei que a minha noite vai ser de muito sofrimento. Gostaria de entender isso. Excelente pergunta, que não só para essa pessoa que nos escreve, mas para todos nós. Esses são os famosos pesadelos, né? E que às vezes são terríveis. Muitas vezes acordamos sobressaltados, às vezes gritando no meio da noite, assustando os nossos familiares, às vezes com o coração saltando pela boca, não é? O que é isso? Quando nós dormimos, o nosso espírito transcende ao corpo físico, ou seja, nós falamos aqui na doutrina espírita, nos ensina que nós entramos em desdobramento. Nosso espírito abandona, entre aspas, abandona, né, porque isso está ligado, só vai efetivamente abandonar quando houver realmente a morte do corpo físico. Então nosso espírito sai do corpo físico. E quando nós não nos preparamos para dormir, né, nós vamos às vezes ficar por ali mesmo, às vezes no nosso quarto, né, ou às vezes vagando por aí, né, em lugares de acordo com a nossa afinidade. Às vezes vamos para lugares de barzinhos, né? A gente vai ficar vagando aí no plano espiritual. Ou seja, podemos encontrar muitas vezes com inimigos nossos do passado que estão à espreita, que quando nós dormimos, nós relaxamos. Mais fácil esse desprendimento. Quando estamos em vigília, ou seja, acordados, nós estamos aqui atentos ao que está acontecendo no plano físico. Mas dormindo a gente normalmente entra em desdobramento, o que é uma coisa muito natural de acontecer. E aí, quando encontramos com essas entidades, com esses espíritos que às vezes estão ali para nos perseguir pelos erros que cometemos no passado, é aonde nós saímos correndo e voltamos rapidamente para o corpo físico. E é um processo efetivamente de perseguição. Por isso que acordamos sobressaltados, correndo, aquela agonia, aquela sensação de estar caindo, né? Que a gente muito tem. Está caindo, de repente acorda, né? É o espírito, saindo correndo. Porque às vezes foi em lugares não muito bons. É como aqui no plano físico. Se a gente sair daqui às 2 horas da manhã e ir em bairros não muito bons, em lugares meio complicados, com quem que você vai encontrar? Com dependentes químicos, com traficantes, né? Com ladrões. E aí você pode passar aperto. No plano espiritual é a mesma coisa. O que fazer? Né? Como a nossa irmã coloca aqui. Gostaria de entender e como a gente vai fazer. Preciso de ajuda, ela disse. Não só para ela ou para ele, né? Ou para todos nós aqui. Oração. Nos preparar para dormir. O Sr. João Bob nos coloca muito nas nossas reuniões de estudo de mediunidade que nós temos que nos preparar para dormir. Preparar para dormir não é simplesmente ali colocar o pijama e deitar na cama e pronto, não. É a oração, é entrar em comunhão com seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, né, pela igreja, que é um espírito que tem uma afinidade muito grande conosco, pedindo para que nós possamos ser levados a bons lugares no plano espiritual, para que possamos ser úteis em alguma coisa, que possamos estudar, se for possível, em alguma coisa, em algum curso, porque não muda nada, meus queridos. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme, viu que no plano espiritual tem as colônias. Então, ao anoitecer, se prepare para dormir, agradeça por mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, e se prepare, porque aí vai ter uma boa noite de sono. Muitas vezes, ao invés disso, a gente vai ver filmes terríveis, né? Leituras não muito edificantes, e acaba já começando essa sintonia nossa ali com entidades não muito felizes. Então se prepare, entre em comunhão com o plano maior, com seus amigos espirituais, faça a sua prece, faça uma leitura de uma passagem do Evangelho, uma leitura edificante, e eu não tenho dúvida que terá uma noite tranquila de sono. Uma pergunta interessante aqui, Já ouvi aqui que o espírito nunca retrocede, 2 pontos. Ou evolui ou fica estagnado. Se é mesmo assim, é certo concluir que assassinos, estrupadores, toda essa gente que se compraz no mal, já tenha sido pior que isso? Como? Sido pior? Muitas vezes não. Porque nós temos livre-arbítrio. Não é isso? Apesar do nosso livre-arbítrio ser relativo, não é isso? A gente pode exercê-lo. Então, a função da nossa volta aqui, ou seja, da nossa reencarnação aqui,
é melhorar o que nós somos na nossa anterioridade. Certo? Então, é uma oportunidade que a providência divina nos oferece para que nós possamos, né, rever a nossa atuação anterior. Então, por isso que nós colocamos aqui que o espírito não retrocede. Agora, ficar estagnado, ele pode, entendeu? Dá a impressão que ele ficou para trás, ele involuiu, não é isso? Ou ficou atrasado. Não é bem isso. É porque ele parou, entendeu? Houve essa oportunidade para ele, ele continuou sendo assassino, estrupador. Então, as pessoas que evoluem, nós evoluímos em grupo, certo? Que estão com ele ali, foram para frente. Evoluíram e ele ficou para trás, entendeu? Não foi ele que atrasou, mas foram os outros que adiantaram. Deu para entender como é importante? Então, olha só, essas pessoas, não é isso? Vão tendo oportunidade até um certo limite. É claro que nós conhecemos que desde que o mundo é mundo, existem essas pessoas dessas categorias. O Jesus colocou que o caminho, a porta estreita, né, é muito difícil de passar por ela mesmo. Ou seja, tem dificuldade, é mais difícil ser bom, né, do que ser mal. Olha só, você, por exemplo, você marca aí, eu vou na casa espírita, vou fazer isso, sempre, mas está chovendo, está isso, você sempre refuga, acontece uma coisa, dá uma dor de cabeça, você não vai. Agora você fala, vou para uma balada, vou não sei o quê, tudo cachoeira abaixo, tudo leva a pessoa para aí, entendeu? Até vai escorregando, entendeu? Patinando. Então a porta estreita é isso mesmo, entendeu? É mais difícil, nós temos que perseverar nela até passar por ela. Depois que a gente passa por ela, então a gente fica equilibrado. Essas pessoas aqui, ó, estão tendo assim umas últimas oportunidades agora. Quem perguntou? Porque o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, aí chega um ponto que ele começa a atrapalhar. Essas pessoas agora tiveram a oportunidade de reencarnar aqui nesse planeta. Por quê? É a última oportunidade que está sendo oferecida a eles, porque eles vão ter que, Jesus colocou que nós íamos herdar Jerusalém renovada, quer dizer, a terra mais limpa de vibrações menos felizes. Então o que está acontecendo agora? Está sendo a última reencarne deles, vão ser levados para um planeta condizente com o estado moral deles. Pode ser até uma pessoa que tem uma inteligência muito grande, ter títulos de tudo quanto é coisa, física, química, matemática, porém a moral dele deixa a desejar. Então ele vai ser atraído, não é isso? Nem levado ele não vai não, ele vai ser atraído por um planeta condizente com o estado moral dele. Então vai criar o quê? A Jerusalém renovada prometida por Jesus. É um planeta onde não vai precisar exército, marinha, aeronáutica, polícia, não é isso? Todo mundo vai respeitar o direito dos outros, porque todo mundo vai cumprir os seus deveres. É mais ou menos por aí, viu? Uma pergunta aqui extensa, mas interessante, que nos fala assim: no capítulo 6, Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado o Espiritismo como o Espírito da Verdade, prometido por Cristo. O Espírito da Verdade relembraria os ensinamentos de Cristo e diria o que por Cristo não foi dito. Ele promete esclarecer todas as dúvidas, principalmente dos aflitos, porque sofremos, para onde vamos, de onde viemos, etc. Mas como responder ou ter certeza da principal questão? Como ter certeza da existência de Deus? Olha só que interessante. Eu faria uma pergunta diferente. Como não ter a certeza da existência de Deus? Como explicar tudo isso sem um ser supremo? Não temos como explicar a não existência de um Deus. E é tão interessante essa questão, que nós vamos ver lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação kardeciana, editado em 18 de abril de 1857, quando Kardec, na sua inteligência fantástica, pergunta para os espíritos superiores, na sua questão de número 1, o que é Deus? Olha só, ele não perguntou quem é Deus, mas o que é Deus? E os espíritos respondem de uma forma simples: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Pronto. Por quê? Nós não temos ainda, nós, nesse nosso rameirão comum da humanidade, não temos a condição de entender a grandiosidade de Deus. Nós não conseguimos entender ainda o que é Deus.
não é? Sabemos, é claro, que Deus não é um ser morfológico, não é um velhinho de barbas brancas, sentado numa cadeirinha de balanço e destinando ali o destino ali de cada pessoa. Não, não é assim. Mas é um ser que nós sabemos que tem a sua bondade infinita. Aqui ele coloca que no Evangelho o Espiritismo foi colocado como o Espírito da Verdade. Não é bem assim. O Espírito de Verdade foi o coordenador geral, que nós não temos a certeza absoluta. Eu, no meu entendimento, a opinião particular minha é que era Jesus, não é? Porque em várias passagens do Evangelho ele retrata dessa forma. Então eu entendo que sim, o Espírito de Verdade, que se autodenominou Espírito de Verdade para Kardec, quando Kardec perguntou para ele, como lhe chamarei? Ele disse, né, Espírito de Verdade. E vinha regularmente ali conversar com Allan Kardec nas suas questões. Mas isso não é o que está em tese aqui. A questão é, o Cristo nos prometeu um Consolador. Enviarei um novo Consolador. Na nossa concepção, a doutrina espírita, que vem consolar, que vem explicar, que vem nos dar um norte do porquê estamos passando por situações difíceis. E aí fica de dever de casa para todos vocês, né, que estão aqui, os internautas, no capítulo 5, lembrem de uma mão cheia e não vão esquecer. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ver nesse capítulo maravilhoso, sublime até, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Teremos nesse capítulo as respostas para muitas coisas que nós estamos passando nesta reencarnação e que nós não conseguimos compreender. Por que sofremos se eu não faço mal para ninguém? Se eu sou uma pessoa que me considero boa, se eu não tenho coragem de prejudicar ninguém, se eu não tenho coragem de matar uma formiga sequer, ajudo pessoas quando posso, faço caridades, sou honesto, não trapaceio, não prejudico ninguém, por que estou sofrendo tanto? Enquanto tantas pessoas aí, que são pessoas de coração ruim e estão com saúde perfeita. Se a resposta não está nessa reencarnação, é porque estão nas causas anteriores dela. Então, são as nossas reencarnações pretéritas. E aí nós vamos conseguir, então, respostas, não é? E através do estudo, meus queridos, não só do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das demais obras, não é? Nós vamos entender, para a pessoa que fez essa pergunta, a sugestão da leitura do livro Céu e o Inferno, também chamada Justiça Divina segundo o Espiritismo, um livro fantástico, dividido em duas partes. Na sua primeira parte, Kardec nos coloca da impossibilidade das penas eternas, criadas pelos dogmas, de um inferno terrível, eterno, de um fogo que nunca se apaga, de uma chama que nos queima sem nos matar, eternamente. E na sua segunda parte deste livro maravilhoso, o quarto livro, codificado por Allan Kardec em 1865, nos coloca ali na sua segunda parte, os relatos dos espíritos desencarnados que foram evocados por Kardec nas suas mais diversas condições, suicidas, sofredores, medianos, felizes, enfim, todos aqueles espíritos que vão nos dando um relato maravilhoso e de um ensinamento muito grande. Fica aí de dever de casa para todos, meus queridos. Só para completar aqui e criar uma analogia, para a gente entender Deus, veja bem, nós, com toda a tecnologia que nós temos, com o conhecimento geral que a evolução nos proporcionou, nós não temos condição de saber o que é Deus mesmo, não. É a mesma coisa, você levar uma televisão, ou mesmo um computador, lá numa tribo de índio que nunca teve contato com a humanidade, mandar ele explicar aquilo, não tem jeito de explicar, a mesma coisa somos nós. Gostaria de saber melhor sobre a opinião dos espíritos sobre quaresma, penitência, jejum, etc., Semana Santa, carne e peixe, necessidade de não comer carne nas quarta e sexta-feira, inclusive na sexta-feira da Paixão. O Espiritismo respeita todas as religiões, inclusive a Igreja Católica, que recomenda isso aí para os profitentes deles,
Porém, o nosso entendimento, o Espiritismo, ampliou o nosso horizonte, sem falsa modéstia, mais do que a doutrina dos católicos. Veja bem, comer carne, por exemplo. Eu já não como carne há muitos anos, carne vermelha. Então, como um pedacinho de peixe, né, que é um animal inferior ainda, né, e um pedacinho de frango também eu como, só carne branca. Mas é por quê? Não é porque eu sou proibido de fazer isso. Eu reconheci, entendeu, através de muitos anos de estudo, que o ser humano, nós não somos carnívoros. Nós temos hábito de comer carne, mas nós não somos carnívoros. Olha a nossa dentição, isso aqui até já foi discutido aqui. Então, a doutrina espírita não tem dogmas, igual igual a Igreja Católica tem, certo? Comer carne, falei, você não come da sexta-feira e nas quartas, mas depois que passa esses dias, você come 5 quilos de carne, uma feijoada doida, não adianta nada, entendeu? A gente tem que ser igual Aristóteles nos recomendou, entendeu? A gente ser equilibrado. O muito faz mal e o pouco também faz mal. É igual aquela balança de prata, né? Você coloca meio quilo aqui, você fica equilibrado. Então é isso que acontece. A doutrina espírita, ela nos dá esse horizonte porque nós estudamos. Nós não aceitamos prato pronto. É igual eu recomendei a vocês aqui. A resposta que eu e Sérgio der para vocês, ela é incompleta, todas elas. Você tem que procurar, através de obras maravilhosas que tem aí, não só espíritas, outras também, certo? Então aqui a gente vê aqui uma incongruência muito grande, porque a pessoa deixa só na sexta-feira da paixão, nos outros dias ele extrapola, come uma tonelada de carne e não adianta. Então o Espiritismo vê isso, é a lógica, o bom senso, a razão. É interessante, eu queria agregar ainda mais, Sr. João e amigos, olha só, às vezes nós vamos na sexta-feira da paixão, né? Aí a pessoa fica ali às vezes na quaresma inteira, sem comer carne, aí fica 40 dias sem comer, sem beber e sem fumar, quase morrendo, né? Diga-se de passagem, porque ali aquele cheiro do churrasco mata a pessoa, aquela vontade, né? Aí não estou fazendo penitência, estou fazendo promessa, mas eu pergunto a todos nós, qual o benefício disso? Qual está a lógica efetiva dessa ação? Se você deixar de comer aquela carne, mas se todos os dias aquela carne que você deixar de comer, você der para os pobres, bom, tem alguma coisa de lógica nisso até. Você está deixando de comer e está alimentando outra pessoa. Mas simplesmente passar aquela vontade terrível de comer carne, de fumar. E a gente não estava fazendo apologia ao fumo aqui, de forma alguma, que todo mundo tinha que deixar de fumar mesmo. E de beber também, né? Mas só 40 dias? E quando chega então 5 para meia-noite, a churrasqueira está pronta, a carne já está lá no ponto, a cerveja está geladinha, as doses estão prontas e você de olho no relógio, porque o relógio não chega meia-noite, né? Aquilo anda devagarinho. E a hora que chega meia-noite, aí começa, aí vai o resto da noite, come, bebe, come, fuma, né? E passa mal. Mas eu pergunto a lógica, como o Sr. João colocou muito bem aqui, qual o bom senso? O porquê? Aonde você quer chegar? Você se penitenciou, mas qual o objetivo? Não estou aqui criticando quem faz, né? A doutrina espírita não faz isso, mas é só buscar realmente trazendo para dentro de uma realidade consciencial, de uma fé raciocinada que a doutrina espírita nos coloca. Nós temos que pensar, por que estou fazendo isso? Qual o objetivo efetivo? Uma pergunta interessante que nos coloca aqui é: como conviver e aceitar com o nosso desencarne? Sabemos que em quase a totalidade de nós passaremos pela perturbação ou pelo umbral ou na erreticidade? Olha, primeiro que eu não acredito que todos nós, apesar de que tem às vezes algumas obras que falam que todo mundo que desencarnar vai para o umbral, né? E eu não quero ir para o umbral não, né? De jeito nenhum, eu não quero passar nem na porta, apesar de que eu sei que eu estou indo todas as noites lá a trabalho. É diferente, em desdobramento, junto com a equipe espiritual, né? Somos levados, guardamos as reminiscências desses encontros e realmente são lugares muito horrendos, né? A gente acorda, inclusive, de manhã cedo, acorda machucado,
Nada como um bom copo de água frutificada, ali uma oração e pronto. São os resquícios das energias negativas acumulados no decorrer, que reflete o perispírito refletindo no corpo físico. Mas quando eu desencarnar, pelo menos estou fazendo de tudo, né? Trabalhando, ajudando e tal. Não é claro com esse objetivo, não, vou fazer aqui para poder receber em troca. Não é isso. Faço porque gosto, por amor, né? Porque realmente amo fazer isso. Mas é uma consequência. A gente colhe o que planta. Isso quem está dizendo não sou eu. Nós vamos olhar Paulo, o apóstolo, na carta escrita aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: tudo que o homem semear, isso também se fará. Jesus falou: a cada um de acordo com as suas obras. A ciência nos coloca lei de ação e reação. O Espiritismo nos fala, ratificando tudo isso, lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa. Nós vamos colher, meus queridos, o que a gente planta. Não adianta plantar tomate, vai colher abóbora, não. Plantou espinho, vai colher espinho. Plantou amor, rosas, vai colher também a mesma coisa, não é? Então, como conviver e aceitar isso? Estudando, entendendo o contexto do que acontece no plano espiritual. Quanto mais estudar sobre as questões espirituais, a doutrina espírita, porque ela tem seu tríplice aspecto. Ela é religião, sim, no sentido de uma ligação a Deus, mas ela também tem a sua parte filosófica. De que estou fazendo aqui? Qual a minha razão de ser aqui? Mas também tem sua parte científica, provando a existência dos espíritos, provando a existência, né, de que o espírito não morre após a morte do corpo físico. Isso são cientistas com obras renomadas, como no Invisível, de Leon Denis, e tantos outros espíritos maravilhosos aí que já desencarnaram, mas que eram cientistas aqui no plano físico. Então estude, vai entender a concepção no plano espiritual e se preparar para esse momento que todos nós vamos passar. Ninguém vai deixar de passar por essa situação, seja com seu ente querido, ou seja consigo mesmo. Vamos desencarnar um dia. Temos que nos preparar para não ter que passar por esses lugares horríveis, para podermos, né, equilibrarmos para chegar no lugar melhor. Se você já tem conhecimento, quando desencarnar, não, já sei que estou desencarnado, já sei que eu não morro. Não é imagina uma pessoa, o Sr. João colocou um exemplo aqui de um índio, né? Você solta ele no meio imagina lá em São Paulo, na Praça da Sé, você coloca um índio lá, o coitado, nunca viu um branco na vida, né? Aquele monte de carro, avião passando para lá, aquele monte de... Ele fica doido, né? Imagina a pessoa que não tem conhecimento sobre o plano espiritual, desencarna, aí tem aqueles dogmas conceituados na sua mente, que aprendeu foi isso, não, eu morri, eu vou para o céu, né? Ou para o inferno, não é assim? Ou para o purgatório. E aí vê no plano espiritual que não existe nada disso. Então é um susto muito grande mesmo. Por isso que a gente tem que se preparar para esse momento tão importante na nossa vida, que é a morte. Gentileza falar sobre esta dúvida, perdão dos homens e perdão de Deus. Existem ambos? Ricardo Itaúna. Ô Ricardo, primeiro eu gostaria de comentar sobre perdão. O que é mesmo perdão? Será que aquele perdão que ele fala, ficou da boca para fora, mas você nem cumprimenta a pessoa mais? Será isso? Ou você compreender aquela pessoa que te ofendeu, olha só. A pessoa, para perdoar, tem que se sentir ofendida. Você acha que Jesus se ofendeu conosco? Em colocá-lo lá na cruz? Ele não ofendeu, sabia. Pai, compreendei-os, a palavra certa seria essa. A tradução que colocaram na boca de Jesus é que ele perdoou, mas compreender, às vezes não sabem o que fazem. São crianças espirituais ainda. Então, para me perdoar, o Ricardo, por exemplo, que fez a pergunta, eu tenho que me sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, pronto, eu não gasto perdoar. Eu acredito que Deus, igual nós colocamos aqui, nós não sabemos nem o que é, né? Agora, Jesus, nós sabemos quem é. Então, Jesus também não se ofende com a gente. Por isso que ele nos dá N oportunidade de resgatar as bobeiras que nós fizemos na nossa anterioridade. Agora, a gente, um com os outros aqui, os homens, nós temos que compreender a pessoa que tem um entendimento melhor, ele tem que compreender aquela pessoa que é ignorante ainda de saber.
Na minha opinião, é isso. Nós não podemos levar ferro e fogo, igual a Igreja Católica fala, outras religiões falam, entendeu? Perdão é isso, você compreender aquela pessoa. Igual eu sempre coloco aí para as pessoas que estudam conosco, chega uma criança aqui e me deu um chute na canela, eu vou compreender que ela é uma pessoa que não sabe o que faz ainda. Eu não posso chamar a polícia para ela, mas um grande eu posso, não é isso? E ele que se vira por lá. É mais ou menos por aí que eu entendo, viu? Uma pergunta interessante. É possível conversar com uma pessoa que desencarnou recentemente? Olha só. Sim, possível é. Mas depende muito do grau dessa entidade, depende das circunstâncias, depende da finalidade, da objetividade, né? Numa reunião mediúnica já aconteceu várias vezes comigo, de eu conversar com espíritos desencarnados com pouco tempo, né? Mas cada caso é um caso. Primeiro, às vezes as pessoas falam assim: eu quero conversar com meu pai, com a minha mãe, né? Que já desencarnou, quero saber notícias. Olha, nós não temos a competência aqui de evocar os espíritos. Como já nos ensina o telefone, como se diz, toca de lá para cá. Mas Kardec fazia. Kardec é Kardec, né? É outra situação. Nas nossas reuniões e nas reuniões normais, ou seja, melhor dizendo, nas reuniões organizadas, reuniões sérias, isso não acontece. Se em algum lugar você for, meu pai desencarnou essa semana, eu quero saber a notícia dele. Aí vai em algum lugar, e aí a pessoa chega lá e fala: seu pai está aqui, quer conversar com você, né? Que dia desencarnou de quê? Ele foi atropelado por uma locomotiva, né? Destruiu o corpo dele e tudo lá. E dali a pouco está lá o indivíduo, entre aspas, o pai, conversando: eu estou muito bem, filho, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Mentira, possível, né? Uma situação como essa, não vou dizer impossível não, essa palavra é muito pesada, mas é muito, muito difícil, né? Mas já aconteceu comigo, sim. Já conversei com pessoas que foram trazidas nas reuniões, mas com o objetivo de ajudá-las, aí pela bondade divina, né? A equipe espiritual nos traz então essas entidades para que eles possam ali receber o choque anímico pelo mérito dessas pessoas também. Tudo é uma questão de mérito, meus queridos. E aí, nada nessa vida é de graça, como se diz assim, né? Tudo é meritório. Se o espírito que é recém-desencarnado tem mérito, vai ser imediatamente ali socorrido. Caso contrário, fica em lugares complicados, até como aconteceu com o André Luiz. É uma história mais fácil da gente assimilar aqui. Mas outros espíritos também, nós já atendemos nas nossas reuniões, de pessoas, inclusive amigos nossos, até trabalhadores aqui da casa. Foi muito interessante na época, né? Já se manifestou com pouco tempo depois, um pouco perturbado ainda às vezes, porque existe uma perturbação ali, muitas vezes, né? A assimilação é onde a pessoa, né, o espírito vai se readaptar ao plano espiritual. E aqui eu queria também fazer dar uma sugestão, até com relação à pergunta anterior também, com relação à questão do desencarne, de um livro, eu esqueci de falar aqui. Eu já falei aqui em outras vezes, nas nossas reuniões, Na Hora do Adeus. Leiam este livro, vai entender o que acontece no momento do desencarne, vai entender como que funciona as questões, vamos chamar assim, no plano espiritual, no momento do velório, no momento do enterro, o que acontece depois do enterro, o que devemos fazer com os familiares, com os pertences. Então esse livro é fantástico, maravilhoso, né? É de Luiz Sérgio, o espírito que ditou esse livro, chama Na Hora do Adeus. Fica aí também de dever de casa para todos vocês. É só para acrescentar aqui, todos nós podemos conversar com a pessoa que desencarnou hoje, através da prece. Os espíritos que desencarnam precisam disso, de vibrações amorosas. Você mentaliza aquela criatura, entendeu? Que desencarnou, envolve ela em muito amor. Você já conversou com ela e prestou uma ajuda
excepcional a ela. O Sérgio colocou aqui que na reunião que ele dirige, já teve a oportunidade de conversar com entidades assim, que recentemente desencarnaram. Mas isso é exceção. É exceção, viu? Então, o melhor modo da gente dialogar, conversar, mentaliza essa criatura através da prece. Pronto, está conversando com ele. Boa noite. A esquizofrenia é problema espiritual? Obrigada. Olha, isso é um tema que requer um conhecimento muito grande. Na minha visão, todo desequilíbrio mental pode sim ser, olha só, colocando condicional aqui, pode ser sim uma influenciação espiritual menos feliz. Então, para a gente se livrar disso, a gente tem que seguir o sistema que eu coloquei aqui do Aristóteles, né? Colocar as medidas certas. A pessoa está equilibrada. A pessoa equilibrada não sofre influenciação, ela se livra dessas situações mentais todinhas, certo? Eu não tenho muito conhecimento para falar da doença esquizofrenia fisicamente, mas espiritual sim. Como é que chama? Os hospitais psiquiátricos, na grande maioria sim, são enfermos lá de influência espiritual menos feliz. Todos eles precisam de tratamento espiritual para melhorar mais rapidamente. São criaturas que se ligaram a elas, né? E com problemas não resolvidos, não é isso? Em relações que estiveram anteriormente, então persegue. Então, se a pessoa tiver uma brechinha, né, não tiver equilibrado, ela se vê apta a receber essas condições de influenciação, por aí. É proibido ir para o plano espiritual para ajudar aos outros? Não sei se entendi muito bem a pergunta. Parece que a pessoa está querendo saber se em desdobramento, se nós podemos ir, ou se nós devemos ir para o plano espiritual, ou se nós não podemos, não devemos ir ao plano espiritual para ajudar as pessoas. Olha, não, proibido não. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos, nós entendemos muito pouco ainda das questões espirituais. Somos leigos. Isso é uma questão muito perigosa. Não se deve, simplesmente, né, o médium principalmente, achar que é todo poderoso e sair ajudando as pessoas de qualquer jeito, né, com a cara e a coragem, como se diz no ditado popular. Não. Temos que ter uma equipe séria, temos que ter uma casa séria, tem que ser no local adequado para ajudar pessoas, né? Tem que ter um entrosamento muito grande com uma equipe espiritual que vai te dar ali o respaldo, vai te dar a proteção, com guardas espirituais, guardas mesmo, armados muitas vezes ali, né? Quando eu falo armados, não estou falando revólver não, armados com choques magnéticos ali, com cães ali que vão estar fazendo ali, guardas realmente muito fortes, que vão fazer a proteção daqueles trabalhadores. Essa casa aqui, meus queridos, é uma casa muito protegida. Aqui, em volta, há uma quantidade muito grande de espíritos protetores aqui, cercando-se. Só entra quem tem permissão. Só entra quem deixa. É a mesma coisa do plano físico, não é? Se você deixa tudo aberto, entra quem quer, não é? Não é assim. Entra quem realmente precisa e está necessitando de ajuda e quer receber o auxílio. Quando nós nos desdobramos, então nós temos, como eu disse aqui numa pergunta anterior aqui, nós temos que nos preparar para esse momento, aonde a equipe espiritual vai nos levar para lugares. E não só quando a gente está dormindo, também na reunião mediúnica, isso acontece muito, quando o médium entra em desdobramento ali, e a equipe espiritual vai levá-lo para lugares ali, realmente em regiões umbralinas, aonde tem ali a entidade, aquele espírito necessitado de auxílio, e que vai ser trazido para a nossa reunião. E o médium, então, ele começa a falar para nós, né, aonde que ele está indo. Olha aí, os amigos aqui estão falando para mim descer por esse caminho aqui. Estão me vestindo uma túnica, alguma coisa assim, uma proteção, uma capa, que eu não sei direito o que é,
a percepção dele também não é das melhores, né, do médium. Então ele vai descendo ali naqueles lugares. Estão falando para ir para cá, passar por esse lugar aqui. Eu estou vendo um monte de espíritos aqui em situações terríveis. Eles estão falando que não é nenhum deles, é mais para frente, que é não para mim não escutar o que eles estão dizendo. E eles estão dizendo coisas horríveis. E ele vai andando, vai andando. Quando chega lá no fundo, chegamos no fim daqui de uma caverna, alguma coisa assim, e eles apontam uma, só é aquele lá. Tem muitos, mas eles falaram que é só aquele que é para me trazer. Olha o mérito, olha a necessidade, só um. Aí ele pega aquela entidade, traz para a reunião, que já se manifesta em outro médium, onde eu vou conversar com esse espírito, para ajudá-lo. Lembra-se de uma passagem do filme Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado? Então Lísias, como diz Clarencio, né, e outros enfermeiros, então ajudam André Luiz a deitar na maca, e ele então começa a levar. Quando o ministro Clarencio olha para trás, e tem aquele monte de espírito que está xingando, e o ministro Clarencio levanta a mão e fala assim, como se diz, quem quer vir? Aí ninguém. Só André Luiz é resgatado. Mérito, necessidade, quem quer. É como um dependente químico. Você tem 10 dependentes químicos, você oferece ajuda, não quero. Às vezes um aceita, eu quero ser internado. E aí ele então é internado. E os outros não querem receber ajuda. Então não tem como ser na marra. É assim que funciona, meus queridos. Quando uma pessoa morre e depois seu corpo é dilacerado, seu perispírito é atingido, e em caso de cremação, observação, dilacerado e esquartejado, amputado, etc. Nós colocamos aqui, Guriá, mesmo que o corpo perispiritual ele pode ser danificado, não destruído, não é isso? Eu dei o exemplo da pessoa que suicidou, não é isso? Ele usou a sua mente, né? Criou aquela ideia suicida e suicidou. Então o corpo perispiritual dele é atingido gravemente. Agora, no caso, quando a pessoa desencarna, o perispírito abandona o corpo físico, ele desliga, entendeu? Quando ele desencarna, os técnicos desencarnatórios, eles aproveitam, né, quando a pessoa já tem um certo conhecimento, que facilita para eles, ele desloca para o mundo espiritual, eles vão lá, seccionam os laços que ligam o perispírito ao corpo físico. Então, ele balouça lá no mundo espiritual e vai para onde a mente dele está ligada. Porque, na verdade, a gente não vai para lugar nenhum quando ele desencarna. Nós somos atraídos pelo nosso pensamento. O pensamento da gente que vai criar a condição de a gente ir para o lugar X. Certo? No caso aqui da cremação, por exemplo, já não tem perispírito ali para ser danificado, porque já foi, já abandonou aquele corpo. Né? Recomenda-se na cremação, né? Que é a cremação usada lá no Oriente, 72 horas, não é isso que eles falam? Tem espírito, por exemplo, eu, por exemplo, quero fazer isso. A hora que eu desencarnar, eu quero ir embora imediatamente, entendeu? Eu quero desencarnar. O que é desencarnar? É abandonar o mundo material, desmaterializar, largar aquele para lá, entendeu? Então, se vocês quiserem me cremar no mesmo dia, pode cremar, que eu não vou sentir reflexo nenhum da queimadura. Porque meu perispírito não está ali mais, eu estou pensando em outro lugar, já estou para longe, entendeu? Então não tem como o perispírito ser danificado, porque já não se encontra mais na condição, viu? Olha só, nos nossos últimos minutos aqui, uma pergunta interessante. Por que existe tantas convicções religiosas de fé, de entendimentos, de diversidades? Como acreditar? Em quem acreditar? É interessantíssimo isso aqui, não é? E profundo. Na verdade, nós não temos a pretensão de esgotar isso aqui em alguns minutos. Isso aqui, na verdade, daria tema para um seminário, talvez até um congresso, não é? Falar de religião é um negócio muito complexo. Mas podemos dizer o seguinte, uma necessidade ainda hoje da humanidade, no estado evolutivo que nós nos encontramos, dessa diversidade de religiões. Viemos do passado, né, acreditando em vários deuses. Ali, então, vocês tinham os deuses, o deus da lua, o deus do sol, o deus dos mares, o deus do trovão, o deus da guerra, o deus do vinho, e vai por aí afora. Ali, então, com o advento de Moisés, ali, na crença de um único Deus, mas que por ora seria um Deus muito bravo, um Deus punitivo, um Deus violento, um Deus que, né, era muito firme ali, errou, pecou, ele seria extremamente castigado. Com o passar do tempo veio Jesus,
nos trazendo a figura de um Deus amoroso, de um Deus maravilhoso, de um Deus misericordioso. Mas, com o advento logo em seguida, né, no ano 300 ali com a Igreja Católica, que foi a primeira religião cristã que foi constituída depois de Jesus, ela então começou a pregar ali nos seus 4 evangelhos, que são os evangelhos canônicos, porque na verdade existia ali uma quantidade muito grande de evangelhos naquela época. Então, Jerônimo, São Jerônimo, na época ainda não era Santo São Jerônimo, né, era só Jerônimo, o Papa Damaso I chamou então Jerônimo e disse: olha, Jerônimo, o negócio é o seguinte, nós estamos com uma quantidade muito grande de evangelhos por aí. Claro que não com essas palavras, né, meus queridos? Né? Você dá um jeito nesse trem aí, entendeu? Eu quero um evangelho só. Jerônimo, que era um extremo estudioso, ali, analisando todos os evangelhos, falou: ó, o negócio é o seguinte, Papa, não tem evangelho demais, o negócio aqui não tem jeito não, nós vamos fazer aqui, tem que ser só 4, dá para fazer 4, né? Então são os 4 evangelhos canônicos, que é o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Os outros evangelhos são os evangelhos apócrifos, evangelhos de Maria de Magdala, de Pedro, de Tomé, então, e tantos outros que não são considerados pela Igreja Católica. Mas depois disso nós tivemos então uma quantidade muito grande de mudanças. Aí você vem do aramaico para o hebraico, do egípcio, do latim, e vai por aí afora nas traduções da própria língua. E também, mais do que isso, nós tivemos uma quantidade muito grande de inclusões, exclusões, de acordo com as necessidades e os interesses da época, seja dos imperadores ou seja dos próprios, né, da alto escalão da igreja, que naquela época a igreja que dominava realmente. E com isso começaram a ter muitas complicações. Ou seja, os estudiosos, teólogos, os teófos, eles nos colocam, os grandes estudiosos da Bíblia, que na Bíblia, das escrituras sagradas originais até as presentes que temos hoje, tem mais de 400.000 alterações, inclusões, retificações, mudanças, enfim, por uma série de questões que nós não vamos dizer aqui agora. Com isso tudo, no ano de 1517, começou também a Reforma Protestante, em função da criação, naquela época, em 593, do purgatório. Começaram-se as vendas das indulgências, né? Que na época existia somente o céu e o inferno. E aí, o céu, a pessoa boa ia para o céu, o ruim ia para o inferno. E o mais ou menos ia para onde? Criou-se então a figura do purgatório. E a pessoa que ia para o purgatório, para sair do purgatório, teria que haver o quê? Pagar a missa, pagar as orações, né? Rezar. Isso acabou gerando um comércio escandaloso de venda de indulgências, que em 1517 Martinho Lutero acabou se revoltando contra isso, criando a Reforma Protestante, né? É ali, a luterana, no caso, a igreja. E dali a pouco foi criando um monte de braços de igreja, né? Cada um. Aí você tem a Batista, você tem a... E hoje, eu não sei dizer a vocês, e se algum de vocês aqui souber, e algum internauta também souber, for um estudioso, e quiser nos mandar isso por e-mail, seria de grande valor para mim, enquanto gostaria de aprender. Quantas religiões tem no mundo? Eu não sei. Eu não sei dizer, não é? Sinceramente, eu sei que são muitas. E cada dia que eu ando nessa cidade tão pequena como a nossa, do interior de Minas, eu passo e cada dia eu vejo mais uma sendo erguida. Diferente. Igreja tal, igreja não sei o quê, igreja celular, não sei, e vai por aí afora. Mas no futuro, meus queridos, não muito distante, esperamos nós, o que vai acontecer é que haverá uma única religião. Não será o catolicismo, nem o protestantismo, nem o espiritismo, será a religião do amor, como nos ensina Leon Denis, não é? Quando ele fala, por templo, o universo, por religião, o amor. E é isso que vai prevalecer, é o amor entre todos nós, seres humanos, no futuro, espero eu, não muito distante. Quero agradecer a cada um de vocês, meus queridos, por estarem aqui hoje, né? Pela boa vontade, pelas boas vibrações, e até a próxima, se Deus permitir. De minha parte, eu gostaria de agradecer a vocês as vibrações de amor que foram direcionadas para nós, viu? Só Deus há de recompensá-los de Jesus.